Oi, gente, tudo bem? Então, falei que era uma minissérie, né, gente? Mas ninguém esperava que era tão mini, que fosse tão mini assim, né? Mas é uma minissérie, tanto é que hoje é o último episódio dessa minissérie. Eu considero todos os episódios das séries aqui do canal e também todos os vídeos aqui do canal têm importância, né? Mas esse em específico, dessa minissérie, desse assunto, né? Não use, não abuse, né? Coisas inúteis que a gente ouve, né? De pessoas que enxergam e que a gente também sofre com as atitudes, né? São coisas que são ditas e são feitas, né? Para pessoa com deficiência visual por pessoas que enxergam. Então vamos se ligar, né, gente, por favor. Te liga, bico de luz, né? Então, esse é o último episódio. Eu acredito que ele é o mais importante, como eu falei para vocês, porque ele fala de coisas que são muito comuns e que a gente precisa parar de uma vez por todas, porque essa é a pior coisa que pode existir, tá? Mas antes, um suspensezinho aqui. Tu que já está inscrito no canal, continua tocando o sininho para receber as notificações, dando teu like, teu comentário. Tu que não está inscrito, que não me conhece, maratona aí os vídeos para saber de onde eu venho, né? E também maratona lá meus textos no camilatuvil.com.br, certo? Então, episódio de hoje, gente. Palavras de consolo, ok? Prestem bem atenção. Por quê? Eu não sei quem criou isso, né? Onde está escrito. Quem souber, por favor, deixa aí, né? Um comentáriozinho aí pra gente poder trocar cultura, né? Conhecimento. Existe um padrão na sociedade, uma coisa meio que é bem padronizado, assim, de que toda vez que a gente se depara com uma pessoa com deficiência, independente, quando a gente não conhece essa pessoa, quando a gente não tem intimidade com essa pessoa, né? Que existe uma obrigação de falar a palavrinha de consolo para dar uma, né? Partindo do pressuposto que a pessoa com deficiência é uma pessoa triste, uma pessoa deprimida, né? Uma pessoa que está sempre para baixo. Ela precisa sempre de algo para elevar o seu humor, né? Para ter um carinho ali. Eu não sei se é uma ideia de que toda pessoa com deficiência é abandonada pelas pessoas, que é rejeitada, que sofre o tempo todo preconceito, discriminação, falta de respeito, etc. Eu não sei. Mas o fato é que a gente precisa parar com isso, porque essas palavrinhas de consolo, assim, que não são verdadeiras, né? Claro que às vezes até são verdadeiras, mas quando é torna-se uma coisa forçada e tem o efeito completamente oposto, né? E ao invés de deixar a gente assim para cima, né, empolgado, ai que legal que eu recebi um elogio maravilhoso, a gente fica ainda mais para baixo, porque parece que é uma convenção, né? É aquela coisa da obrigação. E tudo que não é 100% honesto, a gente dispensa, pelo menos a gente deveria dispensar, né? Vou dar alguns exemplos para vocês. Por exemplo, assim, tu chega num lugar e aí tu chega para comprar uma coisa, né? Normalmente o vendedor tem aquela necessidade de ser mega simpático, né? Então, assim, tu chega numa loja que tu não tá muito acostumado, que tu vai lá de vez em quando, né? E aí tu te depara com o vendedor e aí tu é obrigado a dizer pro vendedor, mesmo que não seja perceptível, mesmo que seja perceptível a tua deficiência, que tu tem deficiência visual. Tu precisa dizer isso, porque senão o vendedor vai te tratar como qualquer outra pessoa. Ó, essa blusa aqui é maravilhosa, essa blusa saiu na última coleção, essa blusa está em promoção, essa calça, assim, essa blusa, a gente já sabe que não vai funcionar para nós, né? Então, assim, não adianta nada. Então, tu é obrigado a dizer para a pessoa, ó, eu tenho deficiência visual, eu não enxergo, então eu gostaria que tu fizesse assim, que tu desse a blusa, a roupa na minha mão, o objeto na minha mão, para que eu possa sentir o tecido, sentir ali, e tu me explica, tu passa a minha mão em cima do tecido, em cima da roupa, e me explica os detalhes, a costura, enfim, para eu poder ver. Isso também o deficiente visual precisa se impor, né? Ele precisa também falar como é que fica mais fácil para ele, porque as pessoas não têm obrigação nem de saber que tu tem deficiência e nem de saber como te tratar. Tu também tem que dizer como é que fica mais fácil para ti, né? E aí a pessoa diz assim: ah, tu é deficiente visual. Ai, mas que bom, né? Ai, mas tu é muito linda. Ai, mas tu é muito querida. Tu vê, né? Ai, que bom que tu é pra cima, né? Que bom que tu sai, que tu é pra cima, que tu vai nos lugares, que tu não te encerra, né? Que tu é uma pessoa que tá sempre na rua. Gente, quem é que disse
que eu não sou linda pra cima, querida, independente da deficiência? Alguém pode me dizer? O que a deficiência tem a ver com a minha beleza, com a minha lindeza, com a minha querideza, né? Nada. Entende? Eu vou ser assim de qualquer forma, né? Então, assim, para de querer compensar a deficiência da outra pessoa com um elogio. Ah, é querida, é linda. Ah, então se eu sou linda e sou querida, então tá, tudo bem, a minha deficiência fica menos pesada para mim. Gente, isso não vai fazer diferença para nós. É claro que todo mundo gosta de ouvir elogios, mas você não precisa fazer esse comentário, né? Essas coisas óbvias a gente fica dispensando, né? Assim, né? Que a gente é querida, que a gente é linda, que a gente tem uma beleza, que a gente é para cima, ok, né? Já sabemos, me conta uma novidade, ok? Enfim. E aí, outra coisa também que acontece, que aconteceu comigo, vou trazer um exemplo, né? Para vocês, assim, prático da minha vida, né? Que é o seguinte, além da palavra de consolo, é como se a pessoa tivesse a necessidade também, isso é muito padronizado, né? Existe uma tendência das pessoas acharem que eu vou me comparar contigo que tem deficiência, porque daí tu vai te sentir mais normal, né? Parece que existe essa coisa ainda, parece não, existe, né? Essa coisa do normal e do anormal, né? Então parece que as pessoas, especialmente em atendimento, por isso que eu acho que é fundamental a gente investir em atendimento para pessoa com deficiência, porque existe esse erro gravíssimo, que a pessoa tenta, aquele vendedor, aquele atendente, ele tenta desesperadamente se colocar na tua vida como se tu tivesse a necessidade de ver que tu tem atitudes e pensamentos como ele, que é uma pessoa normal, entende? Então, assim, piora ainda mais a situação, né, da pessoa com deficiência em termos emocionais. Se a pessoa já está meio deprimida, meio triste, saindo de casa, ela já fica numa depressão profunda quando ela chega em casa, né? Com esse tipo de coisa. Por exemplo, vou dar esse exemplo para vocês. Eu vou muito no cinema, já falei sobre isso aqui no blog, né? E eu vou sempre no mesmo cinema. Normalmente eu vou, né? Vou no mesmo cinema, porque o pessoal já me conhece, a equipe toda já me conhece, todo mundo me trata na bandeja, super bem tratada, etc. Aí um dia eu fui numa dessas vezes, eu estava no cinema, e quando eu saí da sala, sempre tem, quando eu saio da sala do filme, sempre tem um funcionário que está ali na porta me esperando, né? Existe esse cuidado para poder me conduzir até a saída do cinema, né? Então eu simplesmente atendo ali, a pessoa se apresenta para mim e tal, e a menina chegou para mim e disse: oi, tudo bem? Eu sou a fulana, né? Eu tô trabalhando aqui faz menos de uma semana, e eu já vi que tu veio na semana passada também, né? Então eles me pediram para vir aqui para te ajudar e tudo mais. Eu disse: muito obrigada. Então eu vou te conduzir até o elevador, porque na saída do cinema tinha tanto o elevador quanto a escada. E aí eu disse para ela: não, olha só, eu já estou bem acostumada com a escada, porque o elevador eu não sei me virar muito bem. Então eu prefiro que tu me deixe o seguinte, no corrimão da escada. Antes da gente começar a descer, tu coloca a minha mão no corrimão, e aí eu consigo descer sozinha, não tem problema nenhum. Tu pode até ficar aqui em cima. Não, imagina, eu faço questão de te acompanhar até lá embaixo. E aí a menina, né, ela eu tô aqui no Menor Aprendiz, no programa Menor Aprendiz. É uma menina super adolescente, assim, uma querida. E aí a gente estava descendo a escada e a menina disse assim: olha, ai, que legal, né? Como eu falei para ti, eu te vi aqui na semana passada, que bom que tu sai, né? Que bom que tu é. Porque eu vejo, assim, que tu faz a unha, que tu tem um cabelo bem penteado, que tu te veste super bem, né? E tu é pra cima também, tu é alegre, tu é super bonita, né? E assim, tu vê eu, por exemplo, eu também sou cheia de defeito e tô na rua o tempo todo. Gente, isso foi assim uma gafe total, porque assim, a pessoa, além dela me falar a palavra de consolo fora de contexto, a pessoa me diz que eu também tenho um monte de defeito, ou seja, eu também tenho um monte de defeito, ou seja, ela não me conhece e acha que eu tenho um monte de defeitos, né? Gente, quem dera se meu único defeito fosse a deficiência, né? E assim, deficiência não é defeito, tá, gente? Por favor. Deficiência é uma condição, defeitos são coisas, pontos negativos da nossa personalidade que podem prejudicar as outras pessoas e a nós mesmos. Então, assim, existe essa diferença. Então, vamos lá procurar Google, dicionário, né? Só para a gente poder pontuar isso. E aí, essa menina conseguiu isso. Além de me dizer palavra de consolo, ela conseguiu dizer que eu tenho um monte de defeito, nem me conhece. Então, assim,
por favor, esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, quem é que disse que pessoa com deficiência, principalmente visual, não se arruma, não penteia o cabelo, não faz a mão, né? Não faz a unha, o pé, não procura se vestir decentemente. Existe uma ideia também que pessoa com deficiência em geral, isso, tá? Mas a pessoa com deficiência visual, existe isso, porque as pessoas acham que por a gente não enxergar, a gente não tem muito apego à aparência, né? Parece que a gente tem que andar desleixada, né? Que a gente tem que andar suja, com o cabelo despenteado, né? E sem fazer a unha, porque afinal de contas a gente não se enxerga mesmo, né? Então, assim, gente, pessoa com deficiência em geral, e principalmente pessoa com deficiência visual, é claro que a aparência, o que é aparente, o que é visual, não nos importa tanto, porque a gente não tem essa visão. Mas isso não significa que a gente não se pegue, que a gente não saiba uma maquiagenzinha ali, um cabelinho mais ou menos, né, aqui e tal, uma unha bem feita, banho, né, que é importante, porque as pessoas acho que até pensam que a gente não toma banho, né, então assim, só para deixar isso claro. Então assim, a gente retoca a raiz do cabelo, né, a gente faz escova, a gente vai no salão de beleza fazer maquiagem, a gente faz maquiagem em casa, a gente faz escova, inclusive tem aí os videozinhos, dá uma olhada aí como é que eu faço a minha maquiagem, como é que, né, eu faço o meu cabelo, etc. Né? Então fica aí a dica. Mas assim, é uma coisa que é consolidada, parece assim que existe essa concepção. Então, assim, pessoa com deficiência se preocupa assim com a aparência, pessoa com deficiência gosta de sair para a rua assim. Foi-se o tempo em que as pessoas com deficiência ficavam trancadas em casa. Existem muitas pessoas que têm esse problema? Existe, né? Porque tem pessoas que não gostam de sair, que estão nesse processo, mas aí cada um tem a sua caminhada, né? Cada um tem o seu ponto de vista, a sua maneira de lidar com a deficiência. Mas eu sou uma pessoa que eu tô sempre no cinema e tal. E aí, falando também um pouquinho de cinema, dessas palavras aí, é também cuidar para conhecer antes de falar das coisas, né? Que também é um pouco de consolo disfarçado. Por exemplo, no próprio cinema, antes, a gente, para ingressar no cinema, quem tem deficiência visual tem direito a usar o equipamento de audiodescrição, que era um equipamento grande, tá? Era um tipo de um fone grande, assim, que a gente colocava aqui na cabeça, tipo uma tiara, assim, e um equipamento tipo um celular, um pouco maior do que um celular. Hoje a gente já tem aplicativo, o aplicativo que a gente pode usar audiodescrição, pedir audiodescrição ou Libras no próprio celular, né? Baixando o aplicativo gratuitamente, a gente tem essa função aí de colocar o próprio fone, usar o próprio celular e tá tudo certo. Mas assim, na época, eu fui nesse mesmo cinema e aí tinha um rapaz me esperando na porta, do mesmo jeito que essa história que eu contei para vocês. E só que eu estava entrando, na verdade, ele já estava na porta para me conduzir para dentro da sala. E aí ele me disse assim, ele me viu, né, que eu estava com o equipamento na mão e tal, e me disse assim, olha, tu vê, né, as pessoas às vezes acham que pessoa cega não vê, não tá no cinema, né, não vem no cinema porque não enxerga. Mas tu vê, tu pode ouvir, por exemplo, né? E aí, então, assim, as pessoas acham que pessoa cega, não, mas vocês têm capacidade para ouvir. Gente, quem é que disse que tem a ver com capacidade de ouvir, de pensar? A gente só tem, até a gente saiba, com raríssimas exceções, o problema visual se resume somente aos olhos, tá? Então, assim, a gente consegue pensar tranquilamente, a gente consegue ouvir muito bem, obrigada. Então, assim, não precisa fazer esse tipo de comentário. Ai, as pessoas pensam que pessoa com deficiência, que cegos não vão no cinema. Gente, não precisa fazer esse comentário. Quem quiser ir no cinema vai, quem não quiser não vai. Se tu é cego, se tu é deficiente auditivo, se tu é uma pessoa cadeirante, ou se tu é uma pessoa vidente, uma pessoa que tem os movimentos tranquilamente, né, normais, enfim, comuns, né, que conseguem fazer tudo isso, que não possuem nenhum tipo de deficiência. Então, por favor, né, gente, não interessa quem vai no cinema, eu não quero saber, né? Eu estou no cinema, então tu não precisa ficar fazendo esse tipo de comentário que é desnecessário, né, gente? Então, ficam aqui as dicas, né? Espero que vocês tenham gostado e que vocês aprendam bastante com esses 3 vídeos, que eu acho que são 3 episódios, é uma série que é bastante útil, porque a intenção, apesar de ser a melhor possível, como eu disse já, durante aqui a minissérie, são coisas que minimizam, né, a pessoa com deficiência e são coisas que não são legais, né, para ninguém, porque ninguém gostaria de receber um comentário desses, independente de ter deficiência ou não, né? Então vamos cuidar esse tipo de coisa,
para a gente realmente ser acessível e tratar tudo e todos com a maior naturalidade possível, porque graças a Deus somos diferentes, né? Nós vivemos no meio da diversidade e que bom que a gente tem possibilidade de conhecer várias pessoas, de vários gêneros, né? De várias etnias, de várias raças, com deficiência, sem deficiência, né? E lembrando que esse papinho assim, ai, todos nós temos deficiências. Não, gente. Nós todos temos limitações, que é bem diferente. Deficiência é algo clínico, não é todo mundo que tem. Então, esse palavreado assim, ai, todos nós somos deficientes. Isso é muito comum, isso também, né? Nesse papo de acessibilidade e inclusão, as pessoas acabam dizendo que todos nós somos deficientes de alguma forma. Não, queridos, nós somos limitados, nós temos as nossas limitações, todo mundo tem as suas, né? Mas deficiência só tem quem tem deficiência, quem tem algo clínico realmente, que impeça algo, né? Então, só para deixar claro. Camila também é cultura, como vocês sabem, né? Então, um beijo para vocês, gente. Até o próximo vídeo, a próxima série. Fiquem ligados aqui no Tu Viu, tá? Beijo para vocês e até mais. Tchau!